chuva, essa chuva de graça. Sim, Senhor, nós a entregamos em Tuas mãos e te pedimos que ela seja banhada no Teu Espírito Santo, na força do Teu Espírito Santo, Senhor, com toda unção, com toda sabedoria, com toda serenidade, Senhor, com tudo aquilo que ela preparou, com tudo aquilo que ela traz hoje para alimentar a nossa alma sedenta, para alimentar o nosso coração sedento do Teu amor, sedento da Tua graça. Nós a entregamos, nós a colocamos dentro da Tua verdade, Senhor Jesus. Que ela também seja alcançada por essa chuva, que ela seja banhada, encharcada, iluminada pelo Teu Espírito Santo. E nós a entregamos, nós a consagramos à Virgem Maria, colocando a Elka nos braços de Nossa Senhora durante toda essa pregação, durante todos esses minutos que ela tem para falar a nós, que o nosso coração, o seu coração seja alcançado também pela intercessão da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você pode ir sentando e cantando ainda essa chuva de bênção. Canta. Para estar aqui com vocês, me deram o seguinte tema: reconhecer a necessidade de cura interior. Elka, como reconhecer que eu tenho necessidade de cura interior? Em que eu preciso ser curado? Que às vezes são tantas as situações que a gente vive, ou que a gente nem sabe que precisa de cura interior, ou que às vezes nós até sabemos que precisamos, mas não sabemos qual caminho trilhar. Então hoje eu vou trazer algumas setas para vocês de como trilhar esse caminho de cura interior. Como reconhecer a necessidade de cura interior. Elka, por que buscar a cura interior? Porque quanto mais curados, quanto mais nos conhecermos, quanto mais termos noção do amor de Deus por nós e por que nós fomos criados, mais estaremos plenos, mais estaremos prontos para estar na vontade de Deus, para seguir o plano de Deus para as nossas vidas. E o plano de Deus é um plano amoroso. Então, aqui eu vou dar 3 passos de como reconhecer e como trilhar esse caminho de cura interior. Primeiro passo: observar-se.
É importante você ter esse olhar de observar. E aqui eu vou convidar você que está aqui presente de fazer um exercício de não pensar, à medida que eu for falando, dar exemplo, pensar, nossa, isso aqui é de Juliana, olha, ela vive isso, isso e isso. Não. Hoje você não vai pensar em ninguém. Hoje você vai pensar em você mesmo. Hoje o caminho que vamos trilhar é para a sua cura interior. Talvez você queria que tal pessoa estivesse aqui. Não. Deus reservou essa tarde de domingo para você. Então, à medida que eu vou falando, lembre-se, não é para mim, não é para ninguém. Então, observar, se olhar quais sintomas, sendo eles físico, emocional, que você traz no seu comportamento. E aqui eu vou dar exemplos. Tem gente que em todas as situações sempre conta uma mentirinha. Vocês conhecem, às vezes sempre tem que contar uma mentirinha, sempre tem que se justificar. Às vezes acontece uma realidade, aí a pessoa já vai se justificando, já vai mentindo. Ou então a pessoa se sente muito triste, sem motivo nenhum, se sente muito só. Então, quais são os seus sentimentos, quais são suas emoções? Ou então, às vezes quantas vezes acontece uma situação que você paralisa? Talvez ao pegar um microfone, eu quando era criança, eu era muito tímida. Na minha adolescência também muito tímida. E não conseguia, para me falar no microfone, era aquela angústia anterior, aquele medo, aquela vergonha. E não sabia o porquê, mas existia ali algo que precisava ser trabalhado dentro de mim. Então, dentro de você, o que você observa que precisa ser trabalhado? Quais são os sintomas? O que é que você nota? Talvez seja insegurança, talvez seja medo. Eu não sei o que você traz. Segundo passo, descobrir. Como é o que eu vou descobrir? O porquê eu sinto medo diante dessa realidade? O porquê diante essa realidade me paralisa? O porquê quando eu vou apresentar-me, quando eu falo de mim, eu preciso mentir? O porquê eu tenho vergonha da minha história? O porquê eu não me acho bonito? Essa questão de descobrir-se é muito engraçado, porque eu fui pregar um encontro de cura interior, e lá nos momentos depois das palestras a gente tinha um atendimento. Veio uma menina loira mesmo, natural, de cabelo bem cacheado. Ela deveria ser um pouco mais alta do que eu, do corpo que qualquer mulher desejava ter, toda uma Barbie. E ela chegou, olhos verdes, aquele baita daquele olho verde, aquela pele que parecia propaganda de bebê, sabe? Aquela pele bem bonita. E ela olhou pra mim, olha, Elka. Aí eu, oi, tudo bem? Aí ela falou assim, não, é porque eu não me sinto bonita. Eu olhei pra cara dela e falei, meu Deus, o que é que eu faço agora? Porque a menina era linda, ela era lindíssima. Ela era elegantérrima. Tinha traços que você olhava assim, meu Deus, que menina linda. Sabe aquela pessoa que você olha e fala, nossa, que menina linda. Ela tinha lá para os 19 anos. E eu falei assim, meu Deus, você não se acha bonita, tenho vontade de rir. E eu sou o quê diante de você? Mas, na verdade, é o quê? Não era a verdade dela, mas ela precisava descobrir-se na verdade dela. Porque durante a infância dela, ela foi muito comparada. Diante da infância dela, ela foi se sentindo inferior. E ali ela estava entrando na vida adulta, vivendo uma mentira. Ela era bonita. Embora ela não acreditasse, qualquer um de nós que a visse ia dizer, que mulher bela, que menina bela. Então, porque ela tinha um padrão a seguir, e ela não fazia parte daquele padrão. Então, muitas vezes nós nos enganamos por tudo aquilo que a gente escutou, por tudo aquilo que a gente ouviu, por tudo aquilo que talvez quando você foi criança você ouviu que você era feia, que você não servia, que você era teimoso. Olha só o que vai acontecer com você.
Quantas situações a gente ouve: olha o seu cabelo não é bonito. E aqui eu estou falando de coisas físicas, mas também de coisas interiores. Às vezes você pode trazer um sentimento de rejeição, que você pode estar até com muitas pessoas ao seu lado, mas você se sente rejeitada. Você até é amada, mas você se sente rejeitada. E talvez esse sentimento de rejeição, talvez quando sua mãe descobriu que estava grávida de você, talvez no primeiro momento ela não lhe desejou, talvez ela quis lhe abortar, e você ainda ali embrião, traz marcas desse momento. Na minha história, minha mãe, quando descobriu que estava grávida de mim, ela tinha minha irmã de 2 anos, e ela ainda estava construindo a casa própria dela e morava com minha avó. Então eu não fui planejada, eu não fui quista. Quando minha mãe descobriu, dentro dela vieram todos os sentimentos de medo. Meu Deus, como vai ser mais uma filha? Eu ainda morando aqui na casa da minha sogra. E aqueles sentimentos automaticamente passaram para mim. E por muito tempo da minha vida eu não queria dar trabalho. Na minha infância aconteceu algo: se eu caísse, eu levantava e já queria seguir e queria sempre estar fazendo. Por quê? Aquele sentimento ali no ventre materno, o sentimento que eu iria dar trabalho, eu não quero dar trabalho. E aí foi muito tempo rezando, oração de cura interior. Foi descobrir-se que teve ali no ventre materno, eu estava ali, eu não queria dar trabalho para minha mãe. Para quê? Descobrindo, e até com as pessoas. Eu não queria dar trabalho para as pessoas, e muitas vezes eu não me deixava ser amada. As pessoas queriam me amar porque o amor é livre, mas eu não deixava que o amor atingisse, porque eu não queria dar trabalho. E talvez você também seja assim, talvez seja esse sintoma. Sabe aquela pessoa que faz tudo para todo mundo, que são pessoas boas, mas que quando alguém faz alguma coisa para ela, se perde, se constrange, não aceita? Talvez eu estou falando aqui algumas situações da minha história, mas talvez esteja falando diretamente com você. Que bom que você pode se doar ao outro, né? Que bom, que alegria. Mas você também pode receber. Então, e às vezes é o sentimento. As pessoas, até esses dias eu ri que uma pessoa da comunidade estava falando, olha, me partilhando a história do esposo, ela falou assim: olha, eu trouxe para ele um suco e ele disse: eu não queria beber. Aí ela falou assim: mas eu trouxe com todo amor para ele. Quando ele diz que ele não quer beber, eu me sinto que ele não me ama. Eu falei: tá. Aí eu olhei para a cara dela e falei: é um sentimento. É um sentimento, mas qual é a verdade? Ele não tomar o suco de laranja é porque ele não te ama ou ele não quer? Ele é livre para dizer que não quer. E aqui eu estou trazendo uma situação pequena. E quantas vezes nós não nos sentimos amados porque nós não somos amados do jeito que a gente quer? E aqui eu posso trazer as nossas histórias. Qual a sua história com a sua mãe, com o seu pai? Talvez você teve um pai alcoólatra, um pai rigoroso, um pai que lhe batia, um pai que você ouvia brigar dentro de casa, uma mãe que muitas vezes você precisou se esconder, você teve vergonha. Talvez seu pai nunca chegou para você e disse: eu te amo, minha filha, eu te amo, meu filho. Talvez você nunca teve uma mãe que lhe deu um afeto físico, que lhe abraçou. Mas talvez você teve um pai que foi para o trabalho, que não deixava faltar comida dentro de casa, que mesmo brigando com você, ele lhe amava quando ele trazia um pouco do feijão, um pouco de arroz, quando ele comprava sua roupa. Porque talvez na história dele ele não soube o que é amor. Ele não sabe amar de forma concreta, com abraço. Mas isso não significa que você não foi amada. Isso não significa que você foi rejeitado.
Era uma situação que ele vivia. E hoje, talvez você, nossa, eu queria tanto que meu pai e minha mãe pudessem me amar. Eu queria tanto ouvir o eu te amo. E talvez hoje você já cresceu, você já se tornou pai, você já se tornou mãe, e se vê na mesma dificuldade do seu pai e da sua mãe de dizer te amo para o seu filho, de fazer um gesto concreto. Então, a gente precisa ir descobrindo-se o que dentro da gente está mal resolvido, para que possa ser resolvido, para que a cura possa vir acontecendo. Então eu falei aqui do sentimento de rejeição, sentimento de culpa. Quantas pessoas trazem o sentimento de culpa? Até diante de Deus, talvez você foi criada de uma forma assim, olha, se você fizer isso, o papai do céu vai brigar com você. Papai do céu vai te dar um castigo. E eu vou te falar, sendo missionária da comunidade Canção Nova, por muito tempo, eu atribuí situações negativas que aconteceram na minha vida como castigo de Deus. Quando eu perdi a minha mãe, eu já estava na comunidade há 9 anos. E quando minha mãe faleceu, eu falei, meu Deus do céu, o que foi que eu fiz? Por que eu estou sendo por que desse castigo? E aí eu tive que fazer o caminho da capela, porque Deus não é um Deus castigador. Deus não age conforme as nossas faltas. Não que eu não merecesse um castigo, mereço piores. Mas Deus é um Pai amoroso. Deus ama você. Deus ama você. Deus ama você. Deus ama você. E muitas vezes situações que acontecem na nossa vida, muitas vezes não foi porque Deus quis, mas existe a permissão de Deus. Porque sabe onde Deus não pode agir? Na liberdade do homem. Na liberdade do homem Deus não pode agir. Então talvez você está pensando, meu Deus, e talvez você já pensou isso no seu coração. Deus me ama, mas eu fui abusada pelo meu tio, pelo meu avô, pelo meu pai. E isso como criança me trouxe tanta dor ao coração. Por que Deus não interviu? Deus deixou eu viver isso. Eu quero te dizer, não foi culpa de Deus. Porque Deus dá ao homem a liberdade. E na liberdade do homem, Deus não interfere. Então, talvez a pobreza, talvez a violência que você viveu diante de outra pessoa, você falou, por que Deus não interviu? Por que Deus não agiu? Outros sentimentos também, sentimentos de inferioridade. Quantas pessoas com complexos de inferioridade? Quantas pessoas que são capazes e que se sentem inferior? Uma vez eu escutei isso, eu não lembro de qual santo que é. Todas as frases que a gente sabe, santo atribui a Santo Agostinho, mas eu acho que não é dele, que fala assim: comparar-se é antecipar o inferno na terra. Porque toda vez que a gente se compara, a gente dá uma sentença. E vocês já perceberam, dificilmente a gente se compara. Quando a gente se coloca em comparação, a gente se coloca superior. Sempre quando, nossa, eu queria fazer isso igual Beltrana fazia. Olha o que ela faz e eu não consigo fazer. Talvez você cresceu com essa comparação. Olha, sua irmã sempre tira nota boa na escola. Sua irmã não dá trabalho. E você só me dá trabalho, me dá desgosto. Cuidado com a comparação. Elimine a comparação na sua vida. Porque você é olhado por Deus de forma única. Dentro do Carisma Canção Nova somos tantos. Mas se você for sentar, cada um traz suas particularidades. Porque somos filhos de Deus. Quem é mãe, quem é mãe e pai aqui? Levanta a mão. Se quem tem mais de um filho, são iguais?
teve a mesma educação, o mesmo pai, a mesma mãe, a mesma realidade. Tem uns que são mais serelepe, tem outros que são mais tímidos. Tem um que você fala, menino, ele já fica quieto. Tem um que você tem que, menino, pelo amor de Deus. Por quê? Cada um é único. Então nunca se compare. Esses dias eu fazendo um estudo bíblico, eu vou também trazer um pouco da história. O estudo bíblico da história de José do Egito. José do Egito é filho de Jacó com Raquel. Jacó se apaixonou por Raquel porque Raquel era belíssima naquela época. Se poderia ter mais de uma esposa. E Jacó pede o pai de Raquel para casar com ela. E o pai dela falou assim, primeiro você casa com Lia. Tem muito mais história, mas eu vou resumir. Casa com Lia, que é sua irmã mais velha, porque eu não posso desposar a irmã mais nova sem que antes a mais velha seja desposada. E ali Lia casou, passou seu tempo, Jacó trabalhou e casou-se com Raquel. E Lia vivia a vida inteira olhando para Raquel e pensando, eu quero ser amada como Raquel é amada. Eu queria ter o amor do meu marido como Raquel tem. E Raquel não conseguia ter filhos. E não conseguia dar filhos a Jacó. E ela dizia, tudo que eu queria, como ela invejava Lia, a palavra de Deus fala assim, Raquel trazia inveja de Lia, porque Lia conseguia trazer a posteridade de Jacó. Por que eu estou contando essa história para vocês? Nenhuma gente estava contente com a realidade de si mesmo. Uma estava infeliz e queria que o marido amasse ela como amava a outra. E a outra, que tinha o amor do marido, queria dar ao marido filhos. Por que eu estou trazendo isso nessa era de mídias sociais, de Instagram, Facebook? Às vezes você passa e olha a vida de Beltrana, de Ciclano e fala, nossa, isso é vida, olha como essa pessoa é feliz. Mas a nossa vida não é só de felicidades, nós temos momentos felizes. Mas às vezes ninguém vê a cruz que se carrega. Raquel, quando invejava Lia porque tinha filhos, ela não sabia a dor do coração de Lia por não ser amada como ela era. Então cuidado quando a gente olha e fala assim, eu queria ser igual Beltrana. Nossa, eu queria que a minha vida fosse assim, igual de Juliana. Não, porque cada um na sua história traz suas dores, traz suas alegrias. Eu não sou capaz, eu não sou capaz de pregar, eu me sinto inferior, eu me sinto feia. Você está falando que aquela menina, mas eu sou feia, porque talvez eu não tenha um cabelo como eu gostaria de ter. Eu não tenho a cor da pele, eu sofri bullying na escola o tempo todo. Eu não sou tão inteligente. Quantas pessoas, as coisas não dão certo para mim, nunca as coisas dão certo para mim. Para todo mundo dá certo, mas para mim, cuidado com esse sentimento, esse vitimismo. Quantas pessoas se tornam vítima da sua história? A nossa história tem momentos bons, tem momentos ruins. Eu tinha 9 anos, eu tinha uma irmã de 12, meu irmão tinha 9. Não, eu tinha 9 e meu irmão tinha 3 anos. Era dia das crianças. E meu pai foi assaltado. Nós estávamos em casa. Chegando em casa, era dia das crianças. E quando a gente chegou o carro em casa, graças a Deus eu vivia numa realidade familiar muito boa. Meus pais eram bons pais. E quando a gente chegou em casa, o assaltante abordou a gente, entrou na nossa casa, levou algumas coisas e atirou no meu pai, e meu pai faleceu. Então, faleceu, morreu. Ali encerrou. Minha mãe ficou viúva com 3 filhos, uma de 9, uma de 12 e outra de 3. Aparentemente, uma fatalidade que levaria aquela família a uma desgraça. Mas graças a Deus minha mãe tomou e falou, vamos lá, vou ter que viver, vou ter que trabalhar para sustentar. E minha mãe foi, nossa, eu tiro o chapéu para minha mãe, eu dou até risada quando eu vou contando.
Como sempre Dia das Mães a gente dava, meu pai dava dinheiro ou comprava um presente para a gente dar para minha mãe, o primeiro Dia das Mães que meu pai faleceu, minha mãe comprou um presente para que nós dessemos a ela. Éramos crianças, mas para que a gente não sentisse essa falta, mas a gente sentiu. E ali eu perdi o meu pai. Depois na comunidade, como eu falei para vocês, minha mãe estava na academia, acordou de manhã normalmente e foi para a academia e lá na academia passou mal e teve uma morte súbita e morreu. E quando eu recebi a ligação, fiquei muito triste, minha preocupação, meu Deus, e os meus irmãos. E morava em Cachoeira Paulista, fui para a Bahia. Foi muito difícil estar diante do caixão da minha mãe. Quem aqui já perdeu pai, a mãe, uma avó, sabe a dor que é? E ali parecia que meu chão sumiu. E eu fui, e aí chegou uma hora que fiquei uns 15 dias lá, a comunidade Canção Nova me ligou e falou assim: você vai ter que voltar. E mas foi a minha mãe que morreu, os meus irmãos precisam de mim. Muitas vezes, diante das fatalidades da vida, diante das tristezas da vida, nós precisamos dar respostas. E ali a comunidade falou: você precisa voltar. E eu pensava: meu Deus, como é que eu vou voltar? Os meus irmãos. E agora eu não tenho minha mãe, como é que eu vou voltar? Aquela angústia no coração. E aí eu parei para ouvir a Deus. Apesar da minha dor de ter perdido a minha mãe, de se tornar órfão porque já não tinha nem mais pai nem minha mãe, Deus precisava de uma resposta, que eu era livre para dizer para a comunidade Canção Nova, dizer: olha, eu não vou mais voltar. Mas não era isso que Deus me pedia. Então eu tive que entrar num processo de cura, porque a gente vai sendo ferida e curada toda hora, né? De cura, de olhar a história da minha mãe, ter olhar: meu Deus do céu, muito obrigado pela mãe que tive, muito obrigado pelo pai que tive. Talvez eu só tive contato com meu pai 9 anos na minha vida. Louvado seja Deus, olhar esses 9 anos como foi fecundo, olhar o que ele fez de bom. Minha mãe, o tanto que minha mãe me amou. Então, em vez de parar na dor da morte, que ela existe, ela é real, eu precisei olhar também com gratidão a Deus, que me deu uma mãe, que foi através deles que eu vi a vida, me instalar na realidade. Minha vida não morreu, minha vida não acabou, porque era essa sensação que eu tinha quando eu vi minha mãe sendo enterrada no cemitério. Aquela hora parecia que acabou. Eu olhava assim: o que é que eu vou fazer da minha vida? E diante dali eu tive que me erguer, falar não, me instalar na realidade. Eu sou missionária, eu preciso voltar para a comunidade. E hoje eu falo para vocês: em que você se faz vítima? Chegou a hora de sair desse lugar. Não, coitada de mim, eu perdi meu pai, eu perdi minha mãe, casei dentro da comunidade, quis ter filho, tive, engravidei, 2 meses depois perdi. Quantas fatalidades? Não sei. Mas eu preciso entender que a mão de Deus estava comigo. E que não me faz vítima. Não me faz ficar triste, abatida. Porque a mão de Deus estava cuidando, zelando. E eu não posso parar nessas situações, porque Deus tem sonhos, Deus tem planos para mim. E aqui também eu já quero entrar e falar sobre voto íntimos. Aqui alguém já ouviu falar em voto íntimo? 1, 2. Então eu vou explicar para vocês, segundo Dom Cipriano, o que é voto íntimo. Voto íntimo é todo voto, ou tipo um compromisso, uma aliança que estabelecemos diante de um fato ou uma pessoa. Como é o que eu vou dar um exemplo? Por exemplo, quando criança eu fui ridicularizada, porque uma vez eu peguei no microfone e ia fazer uma apresentação de trabalho,
E eu comecei a gaguejar. As pessoas começaram a rir e eu falei: nunca mais eu pego no microfone. Nunca mais eu vou estar em público. O tempo passou, as situações aconteceram. E cada vez que eu me via diante de um microfone de falar em público, eu falava: eu não posso, eu não quero, eu não vou. Porque aquele voto que eu fiz ainda quando criança estava ali estabelecido. Ou eu nunca vou perdoar o meu pai pelo que ele me fez. Eu nunca vou perdoar o meu irmão. Eu nunca vou perdoar a minha mãe. E às vezes o tempo passa e você até quer, depois você esquece aquela situação, mas aquele voto está dentro de você. E hoje eu convido a você a buscar na sua memória: você já fez algum voto íntimo? Diante ali da morte, do caixão da minha mãe, me veio ao coração: acabou minha vida. Acabou. Não, acabou a vida ali terrena da minha mãe. Ela vai ter a vida eterna, eu vou continuar. Eu tenho vida. Talvez diante de uma morte de uma pessoa, você falou: eu me enterrei junto. Ali acabou a minha vida. São muitas situações que podemos travar esse voto íntimo. Homens que talvez teve um pai muito violento, um pai muito autoritário, falou: nunca eu vou ser assim. E hoje talvez não consiga ter nenhuma posição de autoridade. Não sei qual foi o voto íntimo que talvez você fez. São tantas realidades que vamos vivendo, vamos nos sofrimentos, acabamos fazendo. E como romper com esses votos íntimos? Rezar, pedir a luz de Deus. A luz de Deus que entra e lhe ilumina, porque sem a luz de Deus não tem como. Então vim diante de Jesus eucarístico, não existe lugar melhor para vir, para estarmos, falar: Jesus, ilumina-me. Jesus, que tua luz entra, que a luz de Deus entre para iluminar. E aí você possa observar, aí você possa descobrir, renunciar a esses votos íntimos, fazer uma renúncia. Eu renuncio em nome de Jesus. Aquele dia, que naquela situação, talvez ainda na infância, talvez você viu sua mãe tendo muitos filhos e falou: quando eu crescer eu não quero ter filhos. Quando eu crescer, nunca mais eu não vou viver esse sofrimento da minha mãe. E hoje você se fechou a vida por causa desse voto. Ou o voto: eu não consigo aprender, eu sou burra. Você escutou isso, você fala: eu sou burra. E aí você não consegue desenvolver, não consegue sair. Então, renunciando, descobriu, iluminou, eu fiz um voto íntimo. Renunciar e buscar a confissão. Porque quando diz na confissão, quando a palavra de Deus diz a Pedro: Pedro, tudo que ligares no céu estará aí ligado na terra, tudo que desligares. Então, buscar essa confissão, pedir perdão a Deus, reconhecer as marcas, reconhecer os pecados, os vícios, reconhecer os momentos tristes da nossa história. Não é com que a gente viva vítima dela. Descobrir que eu não fui amada pela minha mãe. É difícil, mas você tem como fazer diferente. Sai desse lugar da sua história, de dizer: isso aqui pra mim eu não consigo, porque desde pequeno eu fiz assim. Hoje em casa com meu esposo, eu falei com ele: rompe com o que era de outrora. Uma coisa simples, a mãe
dele, bota todas as louças dentro da pia para depois lavar. E hoje ele repete e faz igual. Quantas coisas nós repetimos dos nossos pais e das nossas mães, que nós nem temos noção porque repetimos. Às vezes, hoje por conhecimento, porque entendemos que nem tem tanta lógica fazer daquele jeito, mas a gente não consegue romper para fazer diferente. Tenha coragem. Entrar em um processo de cura interior é para os corajosos, porque é reconhecer na sua história o que precisa da luz de Deus, o que precisa ser iluminado, o que precisa ser curado, não só fisicamente, a cura física, emocionalmente, mas as marcas que trazemos dentro de nós, e se colocar de Deus diante dessa verdade. Voltando na história de José. Quem aqui conhece a história de José do Egito? Eu vou falar bem resumidamente, depois vocês são convidados a fazer o estudo bíblico de José, porque através da palavra de Deus nós também somos curados, através da oração. José, ele foi um filho que Deus concedeu a Raquel. Lembra lá de Lia e de Raquel? Depois Raquel engravidou, teve o filho José. Depois do José teve o filho Benjamim, e Raquel morreu no parto, logo depois do parto do Benjamim. Então José ficou órfão ainda criança. E José ficou sendo criado pelo pai, pela escrava. E quando José era um filho muito querido do pai, e os outros irmãos passaram a ter inveja de Jacó. E um dia, de José. E um dia os irmãos estavam lá e tramaram o mal contra José. São 12, né, com José. Então 10 irmãos foram tramaram o mal e venderam José como escravo para o Egito. Pense, José foi órfão e foi vendido pelo Egito. E falaram para o pai: olha, o seu filho querido foi comido pelos animais selvagens e aconteceu alguma coisa com ele. O pai ali chorou amargamente e José foi vendido como escravo. Pense a dor do coração de José. Além de ter sido órfão pela mãe, ter perdido a mãe cedo, os irmãos não os quiseram. E aí José vai para o Egito, e depois José se torna um homem de confiança e que organizava e que administrava as finanças do faraó. E aquela terra em que José veio teve uma grande devastação e as pessoas passaram fome. E o pai Jacó chamou os filhos e falou assim: olha, vocês vão até o Egito, porque o Egito é a única região que tem alimento, leva não sei quantas sementes, quantos gado, e pede para trocar pelo pão. E os irmãos foram. Quando os irmãos foram, quem atendeu os irmãos? José. E José os reconheceu. Eles não reconheceram José, mas José reconheceu. E José falou assim: olha, o outro irmão dele, Benjamim, não tinha ido. Vai, leva tudo, leva. E deu não sei quantos, e devolveu o dinheiro que ele tinha levado para comprar. E depois José chamou Jacó e os irmãos vieram todos lá para o Egito. Ele deu terra. Gente, José deu terra para os irmãos que mandaram matar, que venderam ele para o Egito como escravo. José poderia fazer o quê? Estava ali, ó. Ele poderia até dizer: a gente que é católico, Deus não falha. Olha aí, aqui se fez, aqui se paga. Quantas vezes a gente faz assim? Quantas vezes a gente fala: ah, Deus é bom, porque o mal que fez aqui paga. Então talvez você traga raiva de alguém, falta de perdão. E José tinha tudo para dizer o que, minha gente? Se virem, eu vou ajudar meu pai, vou ajudar o Benjamim, que não fez nada contra mim. Mas vocês, que nutriram o mal, que armou, que planejou.
E aí José dá todo o suporte para os irmãos, e a palavra de Deus diz assim: até que o pai Jacó morreu, o Jacó morreu, e os filhos pensam: meu Deus, e agora? O que é que eu vou fazer? Meu pai morreu, e se Jacó quiser se vingar, se José quiser vingar da gente? Aí fala, ao veres, aqui é a palavra de Deus que está em Gênesis 50, 19, fala: ao ver que o pai tinha morrido, os irmãos de José disseram: não aconteça que José se lembre da injúria que sofreu e nos faça pagar todo o mal que lhe fizemos. E mandaram dizer a José: teu pai, antes de morrer, ordenou-nos que te disseste essa palavra: peço-te que esqueças do crime de teus irmãos, o pecado e a maldade que usaram contra ti. Portanto, perdoa o crime dos servidores do Deus de seu pai. Ouvindo isso, José se pôs a chorar. Por que José se colocou a chorar? Existe uma dor na alma dele. Imagine, talvez você traz uma dor. Quantos irmãos que vivem em pé de guerra? Quantas famílias brigando por herança? José se pôs a chorar porque ele recordou. Doeu, a alma dele tinha uma marca. E agora chegou a hora de José falar: aqui se faz. Aqui se faz. Vamos repetir: aqui se faz. Mas o José se deixou iluminar por Deus. José não parou nas feridas e nas dores do coração. Sabe qual foi a resposta de José? José lhes disse: não tenhais medo. Estou eu no lugar de Deus para vos julgar? Gente, olha que resposta. Não tenhais medo. Estou eu por acaso no lugar de Deus para vos julgar? E aí eu pergunto: sai desse lugar de acusação. Talvez alguém fez muito mal para você. Talvez você foi abusado sexualmente. Talvez você foi violentado. Talvez você traz dores de uma mãe que não lhe amou, de uma mãe que lhe bateu, das surras que você levou, do bullying que você sofreu na escola. Mas coitado dessas pessoas. Como eu disse, quando a gente julga o outro, a gente não sabe. Raquel julgava que ele era feliz porque tinha filhas. E José continua assim: vós planejastes fazer o mal contra mim. Deus, porém, converteu o mal em bem e quis exaltar para me dar vida e dar vida a um numeroso povo. Não temais, pois continuarei sustentando vós junto com os vossos filhos. Assim confortou-lhes, falando com doçura. Essa personagem diante da Bíblia, que juntos somos convidados a refletir diante da nossa história. Para José não foi tudo facinho. Para José, para ele ser lá o homem de confiança do faraó. Pense, gente, se José sentasse e falasse: agora eu sou escravo, minha vida está arruinada, eu não posso fazer nada. Mas José se pôs de pé. E José depois se tornou uma ajuda para aqueles que lhe fez mal. Então, nessa ajuda, nessa certeza da dor, não paremos na dor, porque a glória que Deus quer revelar na sua história
é maior talvez da dor que você traz. O que Deus quer falar para você é muito, muito maior. Talvez, como José, ele se sentiu mal amado pelos irmãos, naquele momento fracassado, estava sendo vendido como escravo. Mas ele fala: vocês tramaram o mal, mas Deus fez o bem. E na nossa história, quantos bens Deus fez. E eu posso testemunhar isso na minha vida. Eu posso testemunhar que diante do momento de fraqueza, diante do momento de tristeza, o Senhor veio em meu coração, o Senhor veio me fortificando. Eu pude sentir a fortaleza de Deus, que não era mérito meu, é graça de Deus. Então, se parece que tudo está fracassado, tudo está ruim, Deus pode intervir na sua história. Mas como José, você precisa talvez perdoar. Eu gosto muito dessa passagem quando José fala, e todos os dias eu vou repetindo para mim, que às vezes acontecem situações no meu cotidiano, eu lembro: acaso sou eu Deus para te julgar? Talvez, eu não sei aquela pessoa que fez o mal com você, o que ela estava vivendo, mas eu sei que você não merece trazer no decorrer desse tempo essa marca da sua história que não faz você sair. E eu convido você a fechar nesses olhos nessa hora. Feche os seus olhos e vamos pedir a luz do Espírito Santo, que o Senhor possa vir tocar corações que estão ansiosos, que chega o coração palpitar diante das realidades da vida. Eu peço, Senhor, toque o seu coração. Eu peço agora, você que talvez não tenha sido amado por seu pai, pela sua mãe, o Senhor te diz: eu te amo, eu te amo. Talvez você que traga uma revolta dentro do seu coração: por que minha mãe deixou meu pai fazer isso? Porque minha mãe não se separou do meu pai? E eu peço a luz de Deus, eu peço o Espírito Santo nessa hora. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo sobre esses corações aqui presentes. Vem Espírito Santo no mais profundo, Senhor. Vem curando, vem restaurando, Senhor, para que cada um aqui possa vir sonhar os sonhos de Deus. Eu te peço, Senhor, que possa cair por terra toda ansiedade, todo sentimento de inferioridade, de se sentir feia, todo sentimento de não se sentir capaz, de não se sentir amada. Talvez você não tenha força para perdoar. Talvez você traga ainda nos seus sentimentos pessoas presas dentro de você porque você ainda não perdoou. E hoje, pela graça de Deus, se decida. Deus te pede: perdoe, meu irmão, perdoe, minha irmã. Vem, Senhor, trazendo perdão. Dá-lhe a graça de perdoar. Dá-lhe a graça, Senhor, de ser amado. Senhor, que possa ser rompido todo o ciclo vicioso de dores, de doença. Eu te peço nessa hora, Senhor, e eu convido a você ficar de pé. Fique de pé e vá rezando, mas vá rezando e nos abraça o seu corpo fortemente nessa hora. Abrace fortemente. E ao abraçar, sinta o amor de Deus. Deus tem sonhos para ti, Deus tem planos para ti. Deixa Deus sonhar em ti. Recebe esse abraço de Deus. Receba esse abraço de Deus. Deus que é amor.
apesar das fraquezas, apesar das tristezas. Aparentemente José foi órfão da mãe. Aparentemente José foi rejeitado pelos irmãos, mas José foi a salvação, não só dos seus irmãos, mas daquele povo. O Senhor conta contigo, o Senhor sonha contigo. Eu te peço, Senhor, eu te peço nessa hora, renova nos corações, renova o desejo, Senhor, de sonhar os teus sonhos. Toca cada coração, Senhor. Sim, Senhor, tira eles, tira as pessoas, Senhor, que não tem mais esperança, Senhor, que sente que a vida está triste, abatida. Deixa o Senhor sonhar em Ti. Deixa Deus sonhar em Ti. Eu vou amar incondicionalmente. Eu vou amar